Eu não tenho nada para dar para eles, disse Simone, segurando os 3 bebês contra o peito, enquanto o homem de terno preto se abaixava na calçada. Gustavo olhou os trigêmeos dormindo nos braços dela. A parede rachada atrás parecia prestes a desabar, e o colchão sujo era tudo o que restava entre eles e o chão. Gustavo não conseguia tirar os olhos dos 3 bebês dormindo no colo de Simone, enquanto ela continuava olhando para o chão como se tivesse vergonha de existir naquele lugar. Ele percebeu que as mãos dela tremiam levemente enquanto seguravam as crianças, não de frio, mas de cansaço extremo, do tipo que vem quando o corpo já pediu descanso há tanto tempo que nem lembra mais o que é dormir de verdade. Os bebês estavam suados, mesmo com a sombra da parede caindo sobre eles, as roupinhas cinzas grudadas nos corpinhos pequenos. Gustavo sentiu algo se partir dentro dele quando notou que os pezinhos de um dos trigêmeos estavam descalços e sujos de terra. Ele ficou ali agachado, sem saber o que fazer, com o terno preto, que custou R$3.000, parecendo ridículo naquele cenário de abandono. Pela primeira vez em anos, Gustavo sentiu que todo o dinheiro que juntou na vida não servia para nada se ele não conseguia usar para ajudar alguém que realmente precisava. Simone finalmente levantou o rosto e olhou para ele com os olhos vermelhos e cansados, mas não chorou. Apenas ficou olhando, como se estivesse tentando entender por que um homem de terno caro tinha parado para falar com ela. Quando todo mundo passava reto fingindo que ela não existia, Gustavo sentiu a garganta apertar, porque não sabia como começar uma conversa daquelas. Nunca tinha passado por uma situação parecida na vida, sempre viveu dentro de escritórios com ar-condicionado e reuniões que discutiam lucros e investimentos, enquanto o mundo real acontecia do lado de fora sem que ele prestasse atenção. Ele tentou sorrir, mas o sorriso não veio. Então, apenas ficou ali olhando para ela e para os bebês, tentando encontrar as palavras certas que não soassem como pena barata ou caridade vazia. A pasta de couro marrom que ele carregava debaixo do braço pesava mais do que deveria, cheia de contratos e papéis, que naquele momento pareciam completamente sem importância. Gustavo a segurou com mais força e sentiu o couro liso contra a palma da mão, pensando em como aquela pasta representava tudo que ele tinha construído nos últimos 15 anos de trabalho sem parar. Todas as noites que passou no escritório em vez de estar em casa, todos os finais de semana que sacrificou para subir na carreira e chegar onde chegou. Mas ali, na frente dele, estava uma mulher que não tinha nenhum colchão decente para deitar as crianças. E ele percebeu que todo o sucesso que acumulou nunca tinha feito ele sentir algo parecido com o que estava sentindo naquele momento. Uma mistura de tristeza profunda e vontade genuína de fazer alguma coisa que realmente importasse. Simone ajeitou um dos bebês no colo. E o movimento foi tão delicado que Gustavo percebeu o quanto ela amava aquelas crianças, mesmo sem ter nada para oferecer a eles além do próprio corpo e do carinho que dava de graça. Ele viu que ela tinha uma marca pequena no pulso esquerdo, quase apagada pelo sol e pela sujeira, e imaginou que tinha uma história por trás daquela marca, uma história que provavelmente ela não contava para ninguém, porque ninguém parava tempo suficiente para perguntar. As pessoas passavam pela calçada, olhando para os celulares ou desviando o olhar quando viam ela sentada ali, como se pobreza fosse algo contagioso, como se parar para ajudar fosse admitir que o mundo estava quebrado e que todos tinham responsabilidade nisso. Gustavo engoliu seco e finalmente conseguiu falar, a voz saindo mais baixa do que ele esperava. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, olhando diretamente para ela. Simone demorou alguns segundos para responder, como se não estivesse acostumada a conversar com alguém que realmente queria ouvir. "Simone", ela disse, com a voz rouca e cansada, e depois ficou quieta esperando que ele fosse embora, como todo mundo sempre fazia. Mas Gustavo não se moveu. Continuou agachado ali na calçada, mesmo sentindo o joelho começar a doer por causa da posição. "Há quanto tempo você está aqui?" ele perguntou de novo. E dessa vez Simone olhou para os bebês antes de responder, como se estivesse tentando calcular os dias que tinha passado naquele lugar difícil. "Quase 2 meses", ela respondeu baixo,
E Gustavo sentiu o estômago revirar com a resposta, porque não conseguia imaginar como alguém sobrevivia 2 meses na rua com 3 bebês recém-nascidos. Ele olhou ao redor e viu as garrafas vazias espalhadas perto do colchão, o lixo acumulado no canto da parede, as roupas sujas jogadas em cima de uma sacola plástica rasgada. Tudo aquilo parecia impossível de ser real, mas estava bem ali na frente dele acontecendo, enquanto ele passava os dias preocupado com planilhas e reuniões que não mudavam a vida de ninguém. Simone continuou falando, contando que tinha perdido o lugar onde morava porque não conseguiu pagar o aluguel depois que os bebês nasceram, que o pai das crianças tinha ido embora quando descobriu que eram trigêmeos, que a família dela não queria saber de ajudar porque achava que ela tinha feito escolhas erradas na vida. Gustavo ouviu tudo em silêncio, sentindo a raiva crescer dentro dele. Não raiva dela, mas raiva de um mundo que permitia que uma mãe com 3 bebês ficasse abandonada na rua sem que ninguém fizesse nada. Ele pensou na própria vida, na casa grande e vazia onde morava sozinho, nos quartos que nunca eram usados, na cozinha cheia de eletrodomésticos caros que ele mal sabia como funcionavam, porque sempre comia fora ou pedia comida pronta. Ele tinha tanto, e aquela mulher não tinha nada, e a injustiça disso tudo bateu nele com uma força que ele não esperava. Um dos bebês se mexeu e começou a chorar baixinho, e Simone imediatamente começou a balançar o corpo devagar, tentando acalmar a criança. Mas o choro continuou e logo os outros 2 também acordaram, chorando juntos. Gustavo viu o desespero no rosto de Simone quando ela tentou acalmar os 3 ao mesmo tempo, a voz dela sussurrando palavras suaves enquanto as lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto. "Eles estão com fome?" ela disse, olhando para Gustavo com os olhos cheios de água. E ele sentiu o peito apertar de um jeito que nunca tinha sentido antes. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó e abriu sem pensar. Pegou todas as notas que tinha ali dentro, quase R$800, e estendeu para ela. Simone olhou para o dinheiro e depois para ele, a expressão no rosto dela misturando surpresa com desconfiança, como se estivesse esperando que ele pedisse alguma coisa em troca. "Pega", Gustavo disse, empurrando o dinheiro mais para perto dela. Mas Simone não se moveu, continuou olhando para as notas como se fossem algo perigoso. "Eu não quero nada de você, só quero ajudar", ele insistiu. E finalmente ela estendeu a mão tremendo e pegou o dinheiro, guardando rápido no bolso da calça jeans rasgada, como se tivesse medo que ele mudasse de ideia. Os bebês continuavam chorando e Gustavo percebeu que dinheiro não ia resolver o problema imediato deles, que aquelas crianças precisavam de comida agora, de um lugar limpo para dormir, de cuidados que ela não conseguia dar sozinha ali na rua. Ele olhou para a pasta de couro que ainda segurava debaixo do braço e pensou na reunião que tinha abandonado, nos sócios que provavelmente estavam ligando para ele preocupados, no contrato importante que talvez fosse perdido por causa da ausência dele, mas nada daquilo importava mais. Não, quando ele estava vendo 3 bebês chorando de fome na frente dele, enquanto a mãe tentava consolar todos ao mesmo tempo sem sucesso. Gustavo tomou uma decisão rápida, do tipo que ele nunca tomava sem analisar todas as consequências primeiro, mas que naquele momento parecia a única coisa certa a fazer. "Você precisa sair daqui", ele disse, olhando diretamente para Simone. E ela levantou os olhos assustada, como se ele estivesse prestes a expulsá-la daquele lugar. "Eu vou te ajudar de verdade, não só com dinheiro", Gustavo continuou antes que ela pudesse responder. E viu a confusão no rosto dela se transformar em algo que parecia medo misturado com esperança. "Eu tenho uma casa grande, com quartos vazios, e você e as crianças podem ficar lá até você se organizar." As palavras saíram da boca dele antes que ele pudesse pensar direito no que estava oferecendo. Mas assim que disse, percebeu que era exatamente o que queria fazer. Simone ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ele com os bebês chorando cada vez mais alto nos braços. E Gustavo viu o conflito acontecendo dentro dela, o medo de confiar em um estranho lutando contra o desespero de precisar de ajuda urgente. "Por que você faria isso?" ela perguntou finalmente com a voz quebrando. Gustavo não tinha uma resposta pronta, porque ele mesmo não entendia completamente o que estava fazendo.
Só sabia que não podia simplesmente ir embora e fingir que não tinha visto nada. Porque é o certo a fazer? Ele respondeu simples. E Simone olhou para os bebês chorando e depois de volta para ele. Eu não confio fácil em ninguém, ela disse devagar. E Gustavo entendeu perfeitamente por que alguém na situação dela teria todo motivo para desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Eu sei, ele respondeu mantendo a voz calma. Mas eu juro que só quero ajudar sem esperar nada em troca. Ele esperou enquanto ela pensava, vendo a luta interna acontecendo no rosto cansado dela. Até que finalmente Simone assentiu devagar, como se estivesse tomando a decisão mais arriscada da vida. Está bem, ela sussurrou, olhando para os bebês que continuavam chorando. Mas se você tentar fazer qualquer coisa estranha, eu vou embora na mesma hora. Gustavo acenou com a cabeça, concordando com a condição dela, e então se levantou, sentindo o joelho estalar por ter ficado tanto tempo agachado. Ele estendeu a mão para ajudar Simone a levantar, mas ela hesitou antes de aceitar, e quando finalmente segurou a mão dele e se levantou com dificuldade por causa do peso dos 3 bebês, Gustavo percebeu que ela estava mais fraca do que parecia, provavelmente sem comer direito há dias. Ele segurou o braço dela para dar apoio e sentiu como ela estava magra demais, os ossos quase aparecendo através da pele queimada de sol. O carro está ali na esquina, ele disse, apontando para onde tinha estacionado. E Simone olhou na direção com os olhos arregalados. Aquele carro preto? Ela perguntou, com a voz cheia de incredulidade. Gustavo confirmou, sentindo uma pontada de vergonha por ter um carro que custou mais de R$200 mil, enquanto ela não tinha nem onde morar. Eles começaram a caminhar devagar pela calçada, Gustavo carregando a pasta com uma mão e com a outra segurando o braço de Simone para ajudá-la a manter o equilíbrio, enquanto ela segurava os 3 bebês contra o peito, tentando acalmá-los sem muito sucesso. As pessoas que passavam olhavam para eles com curiosidade ou julgamento, vendo o homem de terno caro ajudando uma mulher claramente em situação difícil. E Gustavo sentiu o peso daqueles olhares, mas não ligou porque sabia que estava fazendo a coisa certa. Quando chegaram no carro, Gustavo abriu a porta traseira e ajudou Simone a entrar com cuidado, vendo como ela olhava para o interior de couro bege, como se nunca tivesse visto algo tão luxuoso na vida. Ela se sentou com os bebês ainda no colo. Gustavo percebeu que precisava de cadeirinhas apropriadas para as crianças, mas aquilo teria que esperar, porque o mais importante agora era tirar todos dali e levar para um lugar seguro. Ele fechou a porta com cuidado e deu a volta para entrar do lado do motorista, jogando a pasta no banco do passageiro antes de ligar o carro. O motor ligou suave e silencioso, tão diferente do barulho e do caos da rua onde ele tinha encontrado Simone. E enquanto colocava o cinto de segurança, Gustavo olhou pelo retrovisor e viu ela sentada no banco de trás com os bebês, os olhos dela ainda cheios de desconfiança, mas também de um alívio cansado que parecia prestes a se transformar em choro. Ele tirou o carro da vaga devagar e começou a dirigir em direção ao bairro onde morava, um bairro de casas grandes e ruas arborizadas, onde ninguém nunca teve que dormir na rua ou passar fome. Durante o caminho, Simone ficou em silêncio no banco de trás, tentando fazer os bebês pararem de chorar. E Gustavo ligou o ar-condicionado no máximo, porque o calor dentro do carro estava insuportável. Ele parou em uma farmácia no meio do caminho e disse para Simone esperar no carro. Entrou rápido e comprou 3 mamadeiras, leite em pó apropriado para recém-nascidos, fraldas, lenços umedecidos e mais algumas coisas que viu que poderiam ser úteis. O funcionário da farmácia olhou para a quantidade de produtos de bebê que ele estava comprando com uma expressão curiosa, mas não perguntou nada. Apenas passou tudo no caixa e embalou em 2 sacolas grandes. Gustavo pagou sem olhar o valor total e voltou correndo para o carro, encontrando Simone ainda lá dentro com os bebês chorando cada vez mais alto. Eu comprei leite e mamadeiras, ele disse, entrando no carro e entregando as sacolas para ela. E Simone olhou dentro delas com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava vendo. Obrigada,
ela sussurrou, com a voz quebrando, e começou a preparar as mamadeiras ali mesmo no banco de trás, com as mãos tremendo de nervosismo e pressa. Gustavo esperou em silêncio enquanto ela preparava, e logo os 3 bebês estavam mamando ao mesmo tempo, 2 deles nos braços dela e um apoiado nas próprias perninhas em cima do banco. O choro finalmente parou e foi substituído por um silêncio abençoado, quebrado apenas pelo som deles sugando o leite com fome desesperada. Gustavo voltou a dirigir e alguns minutos depois estava entrando na garagem da própria casa, uma construção moderna de 3 andares com jardim na frente e piscina nos fundos que ele tinha comprado há 5 anos, mas que nunca realmente pareceu um lar de verdade. Ele desligou o carro e ficou sentado por um momento, olhando para a casa através do para-brisa, pensando em como a vida tinha mudado completamente nas últimas 2 horas, como ele tinha saído de uma reunião de negócios e agora estava trazendo uma mãe desconhecida e 3 bebês para morar com ele. Qualquer pessoa sensata diria que ele estava louco, que estava se arriscando de um jeito perigoso. Mas Gustavo não se importava, porque pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo alguma coisa que realmente tinha significado. Ele saiu do carro e abriu a porta traseira para ajudar Simone, que estava terminando de dar mamadeira para o último bebê. E quando ela olhou para a casa, os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. "Você mora aqui sozinho?" Ela perguntou com a voz fina, quase inaudível. Gustavo confirmou, sentindo novamente aquela vergonha estranha de ter tanto espaço vazio só para ele. Ele ajudou ela a sair do carro com os bebês e pegou as sacolas da farmácia, guiou todos até a porta da frente e destrancou com a digital no painel eletrônico. A porta se abriu, revelando o hall de entrada com pé direito alto, piso de mármore e uma escada moderna que levava para o 2º andar. Simone entrou devagar, olhando para tudo ao redor como se estivesse em um sonho, e Gustavo fechou a porta atrás dele, sentindo o ar-condicionado central da casa refrescar o ambiente instantaneamente. "Você e os bebês podem ficar no quarto de hóspedes do 2º andar", ele disse, apontando para a escada. "Tem banheiro privativo e bastante espaço." Simone apenas assentiu sem conseguir falar, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto, enquanto ela segurava os 3 bebês que finalmente tinham parado de chorar e estavam começando a dormir de barriguinha cheia pela primeira vez em dias. Gustavo subiu na frente levando as sacolas e abriu a porta do quarto de hóspedes. Um espaço amplo com uma cama king size, televisão na parede, ar-condicionado e grandes janelas que davam para o jardim dos fundos. "O banheiro é aqui", ele disse, abrindo outra porta que revelava um banheiro com banheira, box grande e bancada de mármore. Simone entrou no quarto devagar, ainda não acreditando que aquilo era real. Ela foi até a cama e deitou os 3 bebês com cuidado sobre o edredom branco, e eles imediatamente se aninharam juntos, dormindo profundamente. Gustavo ficou parado na porta, observando a cena, vendo como Simone olhava para os filhos com um amor tão intenso que era quase possível sentir a força dele no ar. "Você pode tomar um banho se quiser", ele disse, quebrando o silêncio. "Tem toalhas limpas no armário do banheiro e eu posso pegar roupas limpas para você." Simone se virou para olhar para ele, e as lágrimas continuavam caindo, mas agora ela estava sorrindo também, um sorriso cansado e quebrado, mas mais genuíno. "Eu não sei como agradecer", ela disse com a voz embargada. "Você salvou a gente hoje?" Gustavo sentiu algo se apertar no peito com aquelas palavras, porque ele não se sentia como um salvador, apenas como alguém que tinha feito o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer ao ver outra pessoa em necessidade. "Não precisa agradecer", ele respondeu simples. "Amanhã a gente resolve o resto. Por agora, você e as crianças só precisam descansar." Simone assentiu, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão suja, e Gustavo saiu do quarto, fechando a porta devagar para não acordar os bebês. Ele desceu a escada e foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira e viu que tinha quase nada lá dentro, além de algumas garrafas de água e comida pronta que ele tinha comprado